A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Aqui nesse canal, se você é novo, fique sabendo, todos os dias nós meditamos na Palavra do Senhor, nós lemos, compreendemos e aplicamos para as nossas vidas, porque Deus tem sempre algo novo para falar conosco. Vamos começar? Que bom ter você aqui novamente para nós meditarmos em Gênesis capítulo 12. E hoje nós começamos a falar de Abrão. Na verdade, no final do capítulo 11, é mencionado para nós, lá no versículo 31, que o pai de Abrão, Tera, pegou ele, sua nora, Ló, seu filho do seu filho, seu neto, e foi com eles, saindo de Ur dos Caldeus, para a terra de Canaã. Mas o final do capítulo 11 de Gênesis vai dizer para nós que eles não chegaram em Canaã, que eles ficaram em Harã, no meio do caminho. E então começa o capítulo 12. E no capítulo 12, nós vamos ver que Abrão foi chamado por Deus. Abrão recebeu a visitação do Senhor, logo no versículo 1. Mas antes de começar a falar de Gênesis capítulo 12, verso 1, eu quero fazer uma observação a respeito de Tera. Lá em Josué, capítulo 24, versículo 2, diz assim, Então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor Deus, Deus de Israel, antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram além do Eufrates e serviram a outros deuses. Então o livro de Josué vai trazer para nós uma informação que nós não temos aqui nos capítulos de Gênesis. Qual é a informação? A informação de que o pai de Abrão, Tera, servia a outros deuses. E Deus olha para Abraão, ele encontra graça diante dos olhos de Deus e o Senhor Deus escolheu ele, não por merecimento, não por obras, mas por graça. E aí sim, nós vemos então no versículo 1 que Moisés vai narrar para a gente um momento em que Deus fala com Abrão. A primeira coisa que ele diz é que ele deveria sair do local onde ele estava, de perto dos seus parentes, e ir para uma terra que Deus iria mostrar para ele. Agora a gente entende essa ideia de sair do meio dos parentes. Nós temos certeza que Deus queria começar algo com ele, uma aliança. E se a parentela de Tera era idólatra, adorava outros deuses, com certeza não era essa a vontade de Deus para Abrão. Sem contar que Deus queria, através da aliança dele com Abrão, abençoar um povo. E é isso que ele vai dizer. Veja só, em Atos 7, do versículo 2 até o versículo 3, diz assim, Estevão respondeu, varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Ele disse, sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. E é isso que acontece. O Senhor Deus fala para ele sair da terra e da parentela dele. E no versículo 2, Deus ainda vai prometer que vai fazer dele uma grande nação e que abençoaria o nome dele e que ele seria engrandecido. Duas coisas eu quero falar aqui. Primeiro, Deus disse que Abrão seria uma grande nação, mas nesse momento, Abrão não tinha filhos. Era somente ele e a esposa. Imagina só, Deus dizer que você vai ser rico, sendo que a sua conta está negativa. No sentido de proporção de Deus te prometer uma coisa que está muito além, porque você está abaixo de zero, você não tem. Então Deus prometeu para ele que ele seria pai de uma grande nação. E além disso, a outra coisa que eu quero mencionar é que Deus disse que iria engrandecer o nome dele. E quando eu li isso aqui, gente, sabe o que eu lembrei? Eu lembrei da Torre de Babel. Se você tem acompanhado os capítulos comigo, lembra que eu disse para você que o problema do Senhor Deus não era com a construção, não era com a torre, não era com nada disso. O problema era que os homens queriam engrandecer o próprio nome. E o Senhor Deus, ele não divide a sua glória com outros. Tanto é que aqui no caso, ele disse, em outras palavras, eu quero ter uma aliança com você, eu vou abençoar pessoas através da sua vida e eu vou engrandecer o seu nome. Deus percebeu, olhando para o coração de Abrão, que ele seria alguém que Deus poderia engrandecer o nome dele, porque ao engrandecer o nome de Abrão, Abrão, apontaria para Deus. Sabe assim? Ele não ia querer a honra
que era devida ao Senhor para ele, mas ele ia tributar honra ao Senhor. Muito bem. O versículo 3, ainda a palavra de Deus vai dizer que Deus iria abençoar os que abençoassem ele e amaldiçoar aqueles que o amaldiçoassem. Queridos, é como se algo que alguém fizesse contra Abrão estivesse fazendo direto contra o próprio Deus, como se Deus fosse o escudo dele, sempre ali protegendo ele, para abençoar ou para amaldiçoar. E nesse versículo, queridos, vai dizer que todas as famílias da terra seriam abençoadas nele. Lembra que eu disse para vocês no capítulo anterior, eu disse assim, ó, Deus vai fazer uma aliança com Abrão, ele vai se tornar o pai de um povo, o pai de Israel, mas não significa que Deus vai rejeitar todos os outros, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Lembra que eu falei isso para vocês no episódio anterior? Pois é, aqui o Senhor Deus vai dizer que todas as famílias seriam abençoadas através dele. E sabe a que isso se refere? Está falando de Jesus. Lá em Gênesis 3,15, foi a primeira vez que apareceu para nós a respeito do Salvador, que ele iria realmente ferir a cabeça da serpente. E a segunda vez é aqui, dizendo que a salvação será para todos. Lá em Mateus capítulo 1, a partir do verso 1, a gente vê que Jesus é da linhagem de Abraão. E Gálatas 3,8 fala assim, ó, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Porque, afinal de contas, em Jesus, o descendente de Abraão, todos os povos poderiam se achegar a Deus. Não haveria um povo exclusivo no sentido de dizer que Deus não estava aberto para outros corações. Ao contrário, todo aquele que se rendesse ao seu filho, todo aquele que confessasse o seu filho, seria salvo. Bom, versículo 4 vai dizer para a gente o seguinte, Abraão, na época, tinha 75 anos e ele obedeceu ao Senhor. Mas ele obedeceu em parte. Ele até saiu de Harã, ele até foi na direção de Canaã. Mas ele não deixou a parentela dele para trás, não. Uma partinha ele levou. Ele levou Ló. Ló, talvez porque o pai dele já havia falecido. E Ló foi com ele. Inclusive, Hebreus 11:8 fala dessa fé de Abraão. Porque Abraão, queridos, saiu e ouviu a voz do Senhor para ir para uma terra sem saber para onde ia. Olha o que fala Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Olha só, por isso que ele é chamado o pai da fé, não é verdade? Imagina só Deus dizer, sai da sua terra, deixa tudo, né, tudo que você tem aqui, leva os seus bens, obviamente, mas sai da parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Ah, Senhor, qual é esse lugar? Só vai andando, meu filho. E o Senhor disse depois para ele qual era a terra, mas no coração de Abraão, o Senhor encontrou fé e obediência. Muito bem, o versículo 5 vai dizer que Sarai foi com ele, Ló, seu sobrinho, foi também. E aqui nós descobrimos que Abraão gozava de uma certa situação financeira boa. Ele tinha ali os seus bens, as suas pessoas, os seus servos que trabalhavam para ele. E no versículo 6, Moisés vai contar para a gente que os descendentes de Canaã, lembra Canaã? O filho de Cã, aquele que tinha sido amaldiçoado pelo seu avô Noé. Eles habitavam nessa terra, eram os cananitas, né? Na terra de Canaã. E então, no versículo 7, Deus apareceu a Abrão e fez uma promessa a ele, dizendo que daria a ele aquela terra. E, queridos, em resposta, Abrão ergueu um altar ao Senhor. E olha só o que está escrito lá em Gálatas 3,16, diz assim, ó, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um, e ao teu descendente, que é Cristo. Olha que lindo. E ainda diz em Atos 7, verso 4 e 5, então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para essa terra em que vós agora habitais. Nela não lhes deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. Então a gente está vendo alguns textos do Novo Testamento, acabamos de ver Atos, Gálatas, que falam a respeito do descendente, que é Jesus, Hebreus, para mostrar que Abrão, ou Abraão, depois que o Senhor trocou o nome dele, não estão apenas como uma história do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, mas que
Paulo, Lucas, o autor de Hebreus, vão mencionar a existência a existência e a importância de Abraão. Deus fez essa promessa, Abraão faz um altar e oferece ao Senhor uma adoração. O versículo 8 vai dizer que ele se levantou e ele montou a sua tenda em outro local. Ele começou a se mover e ele tornou a erguer um altar ao Senhor. E Betel, queridos, significa casa de Deus. Então, o versículo 7 e o versículo 8 mostra pra gente, o 9 também, porque depois no 9 vai falar que depois ele foi na direção do Negueve, mostra que Abrão, ao ser chamado por Deus, teve forças, teve coragem e foi obediente e simplesmente começou a se mover. E o versículo 10 vai dizer que no local em que ele estava, lá perto do Negueve, havia fome. E o que foi que Abrão fez? Nesse momento, queridos, ele não ergueu um altar ao Senhor e ele não foi falar com o Senhor. Ele foi para o Egito. E quando ele foi para o Egito, quando ele foi depender de um outro povo, diz no versículo 11 que antes dele chegar na terra do Egito, ele começou a calcular, ele pensou, bem, a minha esposa é formosa, e se eu chegar lá com ela falando que sou o esposo dela, eu vou ter problema. Quero fazer uma observação. Aqui, queridos, Sarai tinha 65 anos. Ela estava aí na metade da vida dela. Sarai morreu com 127 anos e Abrão morreu com 175 anos, caso você queira anotar. Então, ela estava aí na flor da idade, com 65 anos. Versículo 12, ele vai dizer, bom, visto que a Sarai é bonita, os egípcios vão querer me matar para ficar com ela se souberem que eu sou o marido. Então, no versículo 13, ele tem uma ideia. Ele fala, olha, a ideia é que você minta. Mas qual que era a mentira? Era dizer que ela era irmã dele. O que, de certa maneira, era uma meia-verdade. Lá em Gênesis capítulo 20, versículo 12, nós vamos ver que Sarai era meia-irmã dele. Era filha do mesmo pai, Tera, com outra mulher. Mas, eu não sei se você sabe, meia mentira é mentira. Meia verdade também é mentira. Então ele teve uma ideia. Puxa vida, vamos aqui mentir e dizer que ela é minha irmã. Embora ela fosse minha irmã, queridos, a intenção do coração dele era mentir e dissimular. E Deus não se agradou disso. O que aconteceu? Bom, versículo 14 vai dizer que exatamente aquilo que ele temia aconteceu. Ela chegou no lugar, eles acharam ela bonita. O versículo 15 diz que os príncipes de Faraó foram falar dela pro Faraó. E, como ela era tão bonita assim, realmente ela foi levada para a casa do Faraó. E por conta disso, versículo 16, o Faraó deu presentes para ele, para honrá-lo, afinal de contas, era o irmão dela. Bois, ovelhas, jumentas, escravos, camelos. E aí, queridos, quando chega no versículo 17, Moisés não vai dizer para nós como ou com o que, mas a Bíblia diz que Deus puniu a Faraó com grandes pragas. Que pragas? Não sabemos, a Bíblia não nos conta. Mas pode ser que tenha sido alguma coisa que tenha impedido que Faraó consumasse a aquisição de Sarai, porque ela foi sim vamos dizer assim, ela foi para os domínios do Faraó, muito provavelmente deve ter passado por algum tratamento de beleza, porque foi tomada por ele como, vamos dizer assim, como esposa, como propriedade, embora eles não tenham se unido fisicamente, mas ela já estava ali separada para o Faraó. Só que essas pragas fizeram com que essa situação não se consumasse. E então, no versículo 18, queridos, veja só, o Faraó do Egito. Imagina, o Faraó, queridos, a gente não está falando de qualquer pessoa. Ele poderia ter mandado simplesmente matar Abrão. Mas, olha só, Deus estava guardando Abrão, apesar da coisa errada que ele fez. Porque Faraó mandou chamar ele. E não foi para matá-lo, não matou Abrão, chamou para conversar. Ele disse, por que foi que você fez isso? E então, depois de repreendê-lo, no versículo 19, ele os manda embora. Ele devolve Sarai para Abraão. E então, Faraó dá ordens aos seus servos no versículo 20 para que o acompanhem e que vá embora, né? Eles e tudo que eles tinham. E é aqui que termina o capítulo 12. Então, o que nós vemos? Vemos o Senhor fazendo uma aliança com Abraão. Vimos o coração de Abraão sendo realmente muito obediente no sentido de deixar a sua terra, embora ele não tenha obedecido na totalidade o que Deus falou. Vemos ele tomando a má decisão de ir para o Egito e apesar da má decisão, o Senhor guardando ele.
E queridos, eis aqui algo que eu admiro e agradeço ao Senhor. Ele inspirou a palavra para deixar para nós a história escrita de homens de Deus, Abraão, Isaque, Jacó, Noé e tantos outros, mas a palavra nunca esconde de nós o pecado dos homens. De maneira nenhuma o Senhor relata os homens de Deus como se fossem perfeitos, como se fossem autônomos. Ao contrário, Deus deixa muito claro que tudo aquilo que eles faziam juntamente com Deus era bênção. Qualquer coisa que eles tentassem fazer fora da ajuda do Senhor era só ladeira abaixo. Veja só que Abrão, ao ser chamado pelo Senhor, poxa vida, ele foi se movendo com as suas tendas e armou, 2 altares ao Senhor. Mas quando veio a dificuldade, quando veio a fome, que foi talvez aquele momento de decidir, e agora? Busco o Deus que se apresentou a mim ou me apego com os deuses do meu pai, de Tera, que já era falecido? O que eu faço? Ele dependeu da sua própria estratégia e foi para o Egito. E se não fosse a mão de Deus guardando Abrão, e veja que a aliança do Senhor tem a ver mais com ele nos guardando do que dependendo de nós, porque o Senhor Deus poderia ter trazido juízo sobre a vida de Abrão, até mesmo deixando ele sofrer por causa da decisão que ele tomou. Imagina só, ele contou lá uma mentira, Sarai foi levada pelo faraó, o faraó podia ter tomado Sarai como esposa dele, e o Senhor Deus não permitiu isso. Olha como o Senhor Deus foi bondoso. E ainda assim, apesar daquilo que ele havia feito, ele havia mentido, Deus queria ter uma aliança com ele a ponto de ter poupado a vida dele. Faraó podia muito bem ter mandado matá-lo, porque afinal de contas, eles sofreram um castigo, um juízo da parte de Deus, enfrentaram pragas que eles não mereciam. Vamos combinar que a mentira veio de Abrão. Faraó não fez nada de errado. Ele viu uma moça bonita chegando e disse, ok, vieram falar dela para mim, eu quero, traz. Ele não estava fazendo nada de errado, mas por causa da mentira de Abrão, ele trouxe juízo e Deus trouxe livramento para Abrão. Observe que Abrão, ele começa a caminhar com Deus, mas ele ainda não estava totalmente entregue ao Senhor. Um coração obediente? Sim. Encontrou graça diante de Deus? Sim. Mas Abrão era perfeito? Não. Igualzinho a eu e você, dependentes do Senhor. E eu acho que é assim que eu termino essa mensagem, falando da necessidade da nossa dependência de Deus. Porque senão, queridos, é perigoso que eu e você façamos igual a Abrão. Podemos ter encontrado Deus pode ter falado conosco, mas a hora que vem a luta, a hora que vem a fome, a gente corre para o Egito. A gente corre fazer as coisas segundo as nossas forças. E nós sabemos que a semeadura daquilo que é errado traz uma colheita muito ruim. Às vezes em curto espaço de tempo, às vezes demora um pouco mais, mas toda semeadura traz uma colheita. Então vamos cuidar bem da nossa semeadura. Deus abençoe muito você. Em nome de Jesus, até o próximo episódio. Se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!